Olá, sinceramente eu espero que esteja tudo bem com você, que você tenha seguido a sua estratégia fielmente. Se você estopou no lugar errado, reconsidere e saiba se reposicionar. Nós iremos atualizar a nossa contagem no Bitcoin e iremos falar um pouco aí sobre análise gráfica, sobre comportamento dos gráficos, né? O primeiro ponto que eu gostaria de falar é que normalmente o mercado ele gosta de se afastar da obviedade, né? Muitas vezes nós vemos um padrão, está muito claro, a gente vê uma formação de um padrão do tipo flat, a gente vê uma movimentação, aí a gente vê uma flat e a gente fala, cara, é compra. E aí a gente compra, acaba que ele faz um padrão assim, ó. Então, isso pode acontecer no mercado. Ele vinha a renovar o fundo, sendo que a gente não esperava que ele renovasse, e depois, só depois que ele sobe, depois de ele pegar o stop aqui, depois ele pega mais um stop aqui e sobe, né? Então o mercado ele trabalha desta forma aí, né? Ele, por mais que ele seja padronizado dentro das ondas de Elliott, nós padronizamos o mercado, porém ele vai buscar se afastar desta obviedade, né? Quando a gente olha para esse gráfico aqui no semanal do Bitcoin, é difícil enxergarmos padrões, por mais que haja padrões aqui, mas a gente percebe que ele tenta se afastar da obviedade. A gente não consegue contar claramente os impulsos, né? A gente vê aqui só 3 movimentos, movimentos bem agudos, né? Movimentos quando você vem para padrões de candles, né? Você vê uma rejeição aqui, ó. Esse candle rejeitou essa região, né? Ele renovou o fundo e rejeitou com força, montou aqui para subir, mas ele ainda veio testar o fundo, né? Muita gente aqui ficou com stop aqui, não pegou e ele voltou a subir. Quando a gente vê aqui também, a gente vê uma rejeição aqui nessa região e ele volta a subir. Isso aqui são as obviedades do mercado, né? Que a gente percebe, mas muitas vezes ele pode, neste caso aqui, quando ele subiu e rejeitou, parecia que ia voltar a cair, né? Por mais que ele voltou a cair, mas ele veio e estopou quem vendeu aqui. Então esse tipo de compra e venda nunca é bom, né? Nesse caso aqui também nunca é bom, né? É melhor você esperar esse teste de fundo ou até mesmo comprar no teste, esperando o fechamento do candle, né? Claro que toda estratégia tem seus riscos. Toda forma de atuação no mercado, você sempre estará sujeito a percas, tá? Então assim, é natural que você perde no mercado, né? E todo mundo, de alguma forma, vai apanhar do mercado, vai errar, todo mundo se comporta dessa forma. Até mesmo as instituições, sempre tem alguém perdendo no mercado, sempre tem alguém ganhando, tá? Então, não se sinta mal por você ter estopado errado ou por você não ter seguido sua estratégia. Reconsidere, se reafirme e volte a estudar, volte a aplicar aquilo que você se preparou para fazer, tá bom? Bem, retomando, né, sobre essa questão das rejeições, a gente sempre percebe que rola esses padrões de rejeição, né? A gente está num gráfico semanal, olha só. Então isso aqui é uma rejeição, né? Eu deixo uma sombra muito grande, né? Aqui também a gente percebe a sombra, deixou outra sombra aqui, ó, violou no fundo, mas voltou para estopar, perdendo a obviedade, né? Depois ele deixou um padrão aqui de dúvida e voltou a cair com tudo. Aqui também deixou a rejeição, não quis continuar e foi uma queda muito brusca, né? Essa queda aqui foi uma das mais violentas aí que a gente presenciou, né? Mais de 60%, tá? Então foi muita queda, né? Desde lá de cima lá, a gente caiu aí 77%. Então a gente teve muita queda aqui, né? E aí ele resolveu retomar. Aqui a gente percebe também a rejeição, aí ele vem e retoma, aqui tem dúvida, retoma, olha a rejeição muito grande aqui, ó. Ele vem, viola para o fundo e sobe com tudo, né? Então olha o tamanho desse candle aqui de força, né? E aí ele vem aqui com muita dúvida, a gente esperava uma queda forte aqui, mas ele ficou em dúvida, rejeitou, subiu de novo, testou o topo, mais uma vez muita dúvida, né? Rolou compras aqui, rolou stops também, mas quando ele subiu e montou o pivô, e aí ele descolou e mais uma vez voltou a subir. Aqui mais uma vez este padrão de candle aqui de dúvida, né? Aliás, de rejeição, e retomou, né? Então ele foi óbvio aqui, foi óbvio nessas regiões também. Claro que depois que passa fica fácil de avaliar, né? Mas eu estou falando isso porque nós vamos chegar até essas regiões aqui. Então quando a gente chega nessa região aqui, a gente percebe novamente aqui no semanal essa grande rejeição aqui, né? E aí a gente esperava, muita gente estava esperando que o preço decolasse, né? Porém ele vem, testa o topo e rejeita de novo e volta a cair, né? Eu vejo o padrão de rejeição,
né? Ele vai testando aqui, tentando, mas não consegue e volta para testar o fundo, violando, né? Estopando essa galera que colocou stop aqui. Quando ele chega aqui, ele tenta testar novamente aqui, né? E retorna. Agora veja o tamanho desse padrão de rejeição aqui. Estamos no semanal, perfeito, pessoal? Quando você olha para esse padrão de rejeição aqui, o tamanho deste candle aqui, né? A gente percebe aí que não há nenhuma rejeição maior do que ela. Então, percebam aí, né? Sempre que ele caiu, ele não fez uma rejeição desse tamanho aqui, né? Ó. Então, todas são menores. Até mesmo aqui, se a gente olhar aqui, ó, não existe nada desse tamanho aí, ó, né? Não existe nada aí que de um candle verde de rejeição, né? Por mais que aqui é um candle vermelho, não dá para a gente considerar, né? Então, não teve uma rejeição realmente, né? Então, se há uma violação do topo aqui, vai fechar o semanal, né? Se há uma violação do topo, se continuar subindo também, é possível que suba, né? Entre hoje e amanhã, suba mais um pouco e para fechar bonito aí o semanal. Se continuar caindo, vai ficar um candle de dúvida, mas dessa forma aqui está muito de rejeição, está muito dentro disso que está sendo observado aqui nesta análise, perfeito, pessoal? Então, como vocês veem aí, né? Não há nenhuma rejeição tão grande quanto essa que a gente está observando aqui. Então, muita atenção com o que está acontecendo aqui no Bitcoin, tá? Vamos avaliar um pouco aqui os tempos menores também. Uma coisa que a gente tem que observar aqui, né? Quando a gente vê um padrão desse tamanho aqui, a gente percebe que é uma correção deste grau aqui, né? Então a gente percebe que toda esta correção é de um grau maior, né? E essa correção aqui é deste grau aqui. Então, assim, quando a gente olha aqui o tempo, né, e a estrutura deste padrão aqui, a gente percebe que isso aqui está relacionado com isso aqui, né? No caso aqui, se a gente copia aqui este tempo gráfico aqui, né? E aí a gente percebe que houve uma correção em relação a este movimento aqui. E aí quando a gente observa este movimento aqui, lógico que isso aqui também está corrigindo em relação a isso. Porém, diferente daqui, né, que a gente percebe que o tempo deste movimento aqui é inferior ao deste, o desse daqui ainda está superior a este daqui. Então quer dizer que ainda pode estar rolando esta correção. Então isso aí deixa uma dúvida para a gente em relação a se o Bitcoin realmente já pode vir testar esta linha aqui, testar as regiões aqui mais ou menos dos 100 mil, 90, né? As regiões aí esperadas pelo mercado, ou se ele ainda deve prevalecer em dúvida aqui, né? Prevalecer dentro da corretiva. Porque vejam, quando a gente copia aqui, que nem eu fiz ali no primeiro movimento, primeiro e segundo movimento, e aí vocês percebem que o tempo ainda está maior, né? Então, o tempo dessa correção aqui ainda está maior. Então, ainda está menor, né, o tempo da correção. Então, se ainda está menor, pode estar dentro de um padrão corretivo ainda e pode acontecer algo mais como testar o topo novamente e voltar a cair, né? Então, é difícil esperar por um rompimento agora, sendo que o tempo ainda está inferior, mas tudo pode acontecer. Como eu falei no início do vídeo, o objetivo do mercado é perder a obviedade. Ele não quer ser óbvio, ele não quer deixar que você saiba o que vai realmente acontecer, né? Então, quando na última análise aí, a gente falou sobre a questão desse triângulo expandido. A gente tem onda A, B, C, D, E, né? E isso aqui seria então uma onda X. E aí eu falei, cara, será que isso aqui não é um primeiro movimento, esta queda aqui, né? Eu até falei que poderíamos avaliar a possibilidade de haver uma onda flat aqui, né? Eu desenhei aqui, ó, onda flat, e se houvesse uma rejeição aqui nesta região, a gente poderia comprar. Houve este candle aqui, ó, de rejeição, mas ele nem violou o topo e já voltou a cair. Então ele deixou a obviedade, né? Aqui, logicamente, o que eu pensei? Aqui é região de compra, né? Com stop abaixo. Então, assim, a gente compra, mas estopa, né? Caso não suba, é obrigatório estopar para que você não amargue, né, desvalorização, porque no caso, se você não estopou, beleza, né, mas você amargou uma desvalorização muito grande do seu patrimônio, né, foi uma queda significativa aí, né, pessoal? A gente teve uma queda aí de 30%, né, que é uma queda natural aí para retomar, né? É um ativo volátil, o Bitcoin, então para retomar pode ser que aconteça essas quedas aí, tá?
E aí quando a gente olha essa pernada de baixo, ela foi muito íngreme, ela é a pernada mais rápida da movimentação, né? Ó, ela é mais rápida até do que essa daqui, né? Provavelmente. Deixa eu dar uma olhada aqui. A gente pega aqui, ó, mesma ferramenta aqui de retângulo, né? De quadrado, só para a gente medir o tempo aqui, ó. E aí a gente percebe, né, que ela é um pouquinho mais demorada do que esta primeira aqui, né? Mas pouca coisa. E a gente percebe que ela é muito rápida, muito íngreme, ela é a maior, né, de todas as pernadas, né, em termos de tamanho mesmo, né? Observem. Então, quando a gente mede o tamanho dela aqui, a gente vê que ela é a maior, né? Então, se mantém a formação triangular, né? Então, ele vai se expandindo, porém, quando a gente pega daqui, ó, a gente percebe que ele está decaindo, né? Então, cada vez ele rejeita o topo. Então, ele veio, testou o topo, rejeitou. E caiu novamente. Aí ele veio mais uma vez, rejeitou o topo. Aí tentou aqui romper o topo, rejeitou novamente e foi lá e violou o fundo. E sempre que ele rejeita o topo, ele viola o fundo. Sempre que ele rejeita o topo, ele vem e viola o fundo. Mais uma vez ele rejeitou aqui e violou o fundo com muita força, né? Então, isso pode indicar, né, que se continuar dentro deste padrão, mais uma vez, pode perder a obviedade, mas se continuar nesse padrão, pode acontecer a mesma coisa, pode vir aqui e mais uma vez, bum, tá? É obrigatório acontecer isso? Não, né? Pode continuar, ele pode perder a obviedade e pode vir testar, fazer um padrão e romper com tudo para testar a estratosfera aí, né? Testar novas máximas para o ativo aí. Mas observando dentro do que a teoria nos mostra, ela nos mostra que o ativo deve continuar ainda dentro desta lateralidade, mesmo tendo esta queda brusca aqui, é mais natural que ele continue dentro dessa lateralidade e faça mais um padrão. Ou seja, nós temos um padrão aqui, como foi falado, né? Esse daqui é um padrão, aqui é a onda intersexora, e aí teríamos mais um padrão aqui, ó. E este padrão, ele precisa ficar abaixo aqui respeitando isso? Não, ele pode sim perder a obviedade e pode violar a linha lá em cima. Só que no caso, isso aqui seria a nossa onda A. Onda A, tá bom? E aqui está subindo na onda B. Poderia violar lá em cima? Sim. Perder um pouco dessa obviedade. Poderia violar, mas depois ainda poderia cair, né? Para continuar fazendo este esquema do padrão aí, tá? No caso aqui, a gente tem um primeiro padrão, onda X, segundo padrão. Poderia formar uma flat, poderia formar um novo triângulo, tá bom? Dentro do Neo Wave, aí o que acontece? Quando a gente tem uma expansão assim, aí aqui é mais provável que tenha uma contração. Então, se eu rolar uma contração, também tem um tipo de contração em Neo Wave, que a onda B ela vem para violar o topo, mas aí depois eles começam a contrair, né? Começa a contrair dessa forma aqui, ó. E aí, volta a subir. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Deixem as dúvidas nos comentários, deixa o like, me chama aí nas redes sociais para a gente bater um papo. Valeu!